Bom, o professor Clériston é professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas e é membro também do corpo docente, né, no mestrado em educação pré-escolar da Universidade Cátia Valabila. O Clériston fez mestrado na Universidade de São Paulo e o doutorado pela Universidade de Alagoas. O Clériston, além de um pesquisador aí, um jovem pesquisador, né, que tem feito muitos trabalhos agora, nos últimos anos, aí, nos últimos meses, eu diria, sobre a pandemia. Ele foi um dos organizadores das revistas, né, o último dossiê sobre infância, criança e infância na pandemia, e depois a educação infantil na pandemia. Então, o Clériston tem se dedicado a esse assunto, sobre o qual a gente vai falar hoje há algum tempo já. O Clériston é especialista também, né? O doutorado dele foi sobre a relação entre crianças e tecnologia, então é o nosso tema de hoje. O Clériston ainda ele é o coordenador do GPES, né? Do Grupo de Estudos e Pesquisa de Formação de Professores, Linguagens Expressivas e Culturas da Infância. O Clériston ainda é colaborador aqui no Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho. Bom, o Clériston tem um longo currículo, muitas publicações, e o Clériston ainda faz parte aí da Frente Nordeste, né, um movimento que tem também se dedicado a pensar no retorno, né, nas condições de possibilidade para o retorno presencial na educação infantil. Então, bom, é uma pequena apresentação sucinta, tá bem? Então, Clériston, muito obrigado, é um prazer, uma honra tê-lo conosco hoje, é um prazer muito grande mesmo, então eu agradeço. Clériston, eu queria fazer um agradecimento especial, porque o Clériston, na semana passada, há 2 semanas atrás, ele teve Covid, então o Clériston teve Covid e ele ontem perdeu um ente querido de Covid também, então o Clériston está ainda de luto, né, por uma perda recente, e o Clériston é um guerreiro, mesmo assim aceitou o convite, manteve o nosso compromisso de hoje. Eu queria fazer um agradecimento muito especial, Clériston, e te dar um abraço assim, fraterno, de amigo, e agradecer muito a sua presença aqui hoje, tá bem? Muito obrigado, Clériston, com você. Obrigado, Eduardo. Também quero agradecer pelo convite, que eu aceitei com muito prazer, né, de participar desse projeto, Formação de Narizinho. É uma alegria estar com vocês, estar dialogando, né, com vocês também da Rede Vinhedo e de outras pessoas que estão acompanhando, algumas que vão assistir também, provavelmente depois, né? Mas agradeço muito essa oportunidade de poder refletir um pouco com vocês, né, nesse momento. Acho que isso também é fundamental, né, nesses tempos que a gente está vivendo, pensar juntos, refletir juntos sobre as questões aí que a gente está vivendo, né, tentando, em meio ao caos que a gente está vivendo, né, pensar em algumas alternativas, né. Então, agradeço, acho bom, você já me apresentou até demais, né? Agradeço muito pelo carinho e de poder refletir com vocês sobre esse tema, né? Educação infantil na pandemia, interações e brincadeiras remotas, né? E aí eu pensei em começar falando um pouco, né? É, na verdade, sobre esse contexto de fato que a gente está mergulhado e que é um contexto que vai trazer também muitos desafios para a gente pensar a educação infantil, né? Inclusive, pensando um pouco que a partir de 1996, né, quando a educação infantil passa a fazer parte da educação básica,
a gente começa a pensar, né, um pouco mais sobre a educação infantil do ponto de vista da educação, né, de fato, e aí a gente tem de lá para cá um conhecimento acumulado no campo, né, a partir de vários estudos, várias pesquisas e de contribuições de muitas áreas, né? Algumas talvez das certezas que nós tínhamos, esse contexto de pandemia e cenário de crise vem balançar um pouco as estruturas de algumas dessas certezas que nós tínhamos, né? Por isso que é importante também a gente pensar um pouco nesse contexto que a gente está vivendo agora, que é um contexto, né? Se a gente olha nos dados do próprio site do Ministério da Saúde, né? Chamado Covid Brasil, nós estamos nos aproximando de quase 300 mil mortes, né? Mais de 298 mil, né? Para ser mais exato, 298.676 mortes até o dia 23, né? Ou seja, ontem, e mais de 80 mil novos casos de Covid no Brasil até ontem, né? E como é que acho que é importante também a gente refletir logo no início dessa fala em como é que nós chegamos nesse cenário, né? Em que mesmo aqueles que estão tentando tomar todos os cuidados e se proteger de algum modo, muitas pessoas estão tendo Covid, né? Mesmo usando máscara, mesmo tomando uma série de cuidados, mas a sensação que todos nós temos, né? Mesmo quem ainda não teve, quando a gente conversa com alguém que não teve, é que está muito próximo de nós, né? A gente conhece alguém muito perto de nós que teve ou que faleceu, né? Teve algum ente querido, então é um contexto de muito caos, né? De muita dor e de muito sofrimento. E exatamente há um ano atrás, no dia 24 de março de 2020, né, foi o dia em que o nosso presidente da República disse que isso era uma gripezinha, que nós estávamos vivendo uma gripezinha. Então, se nós olharmos nas notícias, nós vamos ver que exatamente há um ano atrás foi a frase que o nosso presidente da República disse, né? É importante trazer um pouco esses dados para a gente pensar e tentar refletir um pouco sobre em que medida as coisas mudaram ou não de lá para cá, né? E o que mudou, né? E se mudou para melhor ou para pior, né? A situação que nós estamos vivendo. Mas foi exatamente isso dito ano passado, há um ano atrás. Né? Depois, se a gente olha no dia 1º de maio de 2020, ou seja, o ano passado também, Dia do Trabalhador, o nosso presidente também diz que e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagres. Né? E em dezembro do ano passado, no dia 11 de dezembro, ele disse que nós estávamos vivendo um finalzinho de pandemia, de dezembro do ano passado, né? Enquanto os dados mostram esse número, né? Como eu disse, de 82 mil novos casos, mais de 82 mil novos casos, somente no dia nos dados até ontem, né? E 298.676 mortes, os dados até ontem que constam no Ministério da Saúde. Bom, é importante a gente recuperar essas informações porque isso mostra
uma ausência de políticas de enfrentamento da pandemia e da crise que nós estamos vivendo, né? Essa ausência de políticas de enfrentamento dessa crise traz uma série de consequências que não estão só relacionadas à Covid-19 propriamente dito, mas um aumento do número de pessoas em situação de pobreza, né? Nós temos dados que mostram também isso. Se nós olharmos nos jornais de um modo geral e pesquisarmos sobre isso na internet, a gente vai ver que, depois eu posso até passar para vocês alguns links de alguns sites que eu pesquisei, mas dados que mostram aumento de número de pessoas em situação de pobreza no Brasil, né? Uma situação de auxílio emergencial ameaçado, né, e que começa com R$ 600, que já não é um valor diante do cenário que nós estamos vivendo, que, bom, quem é que consegue viver, né, com R$ 600, né? Sofre ameaças, né, de passar para R$ 300 ou de sequer existir o auxílio. Então, um auxílio emergencial ameaçado, ataques aos serviços e ao funcionalismo público, né? Então, ao Sistema Único de Saúde, às agências de fomento à pesquisa, às universidades e à educação básica, de um modo geral também, inclusive com ameaças, né, de congelamento de salários e outras questões também dos servidores públicos, a morosidade no processo de vacinação da população, né, e no meio desse caos todo que nós estamos vivendo, as crianças, né? Então, as crianças, assim como os adultos, também estão vivendo no meio desse caos e estão sofrendo as consequências desse caos, né? Quer dizer, se as famílias das crianças estão sendo afetadas por esse cenário, consequentemente, as crianças estão sendo afetadas por essa ausência de políticas de enfrentamento da crise, né? Então, por isso que é importante a gente trazer e recuperar essas informações e esses dados, né? E aí, diante disso, a partir, claro, de dados e de informações também científicas, o que a gente tem, na verdade, para, vamos dizer assim, se proteger diante disso, é o álcool 70, né? O uso da máscara, né? E o isolamento físico, né? Que não necessariamente significa isolamento social, mas um isolamento físico, né? Com o fechamento de comércio, de escolas, né? E algumas medidas como realização do trabalho remoto. Então, essas questões vão surgindo também como alternativas para tentar conter a propagação do vírus, né? Enquanto a gente tem essa morosidade no processo das vacinas, né? E também uma situação em que sequer os profissionais da saúde ainda são considerados como prioridade nesse processo de vacinação, né? E aí é importante pensar dentro desse contexto que a escola é um espaço social com muitas trocas e mobilidades de pessoas de diferentes idades, né? O que pode contribuir para a contaminação em massa das pessoas, né? Daí a necessidade também do não funcionamento, pelo menos nesse contexto que a gente está vivendo, né? O não funcionamento das instituições de educação infantil de modo
presencial, né? Então a gente tem crianças de diferentes idades, tem adultos de diferentes idades, né? E famílias, ou seja, há uma grande um espaço de muitas trocas e mobilidades, né? E, portanto, essa foi uma das medidas encontradas, né? E dentro desse contexto também, por que eu estou recuperando algumas dessas informações? Porque é dentro do contexto que o debate também sobre o uso de tecnologias digitais da informação e da comunicação com as crianças e pelas crianças ganha outros elementos, né? São agregados outros elementos nessa discussão. Né? Por que eu estou dizendo que são agregados outros elementos? Porque, mesmo antes da pandemia, já havia uma polêmica sobre questões das tecnologias digitais e a relação das crianças com esses artefatos tecnológicos de um modo geral. Então, as crianças devem ou não devem usar as tecnologias, ter acesso às tecnologias, né, usar celular, tablet, smartphone, notebook, as crianças devem ou não devem usar, né? Essa era uma questão que, de um certo modo, já circulava entre as pessoas preocupadas com a educação das crianças de um modo geral, né? Você tinha, inclusive, propostas em muitas instituições, particularmente instituições privadas, que ofereciam como espécie de serviços, né? Ou como um atrativo para as famílias as atividades ligadas às tecnologias, à informática, para crianças pequenas e pequenininhas. Então, a gente já tinha um debate aí a ser enfrentado, que nesse contexto ganha outros elementos, né? E aí, mesmo antes da pandemia, duas questões que eu já colocava na minha pesquisa, né, de doutorado, e que nós precisamos refletir, era quem olha para as crianças nesse contexto, né? Então, você tinha uma série de pesquisas que ou analisavam aplicativos que eram usados, né? E aí defendia-se o uso de determinados aplicativos para que as crianças aprendessem determinados conteúdos ou determinadas habilidades, enfim, ou criticavam esses usos, né? Mas quem olha para as crianças? Então, essa era uma das questões que eu trago na minha tese e que eu compartilho aqui com vocês, que a gente precisa pensar sobre isso, né? Quer dizer, quem é que está olhando para as crianças nessa relação com as tecnologias digitais? Essa é uma das questões que a gente precisa pensar, né? Ou seja, tem um grupo de pessoas que defendem esse uso das tecnologias pelas crianças, outro grupo que critica, mas poucas pessoas estão olhando para as crianças, né? Quais são os interesses, as necessidades, o que as crianças fazem quando elas têm acesso a essas tecnologias digitais da comunicação e da informação? O que elas buscam nessas tecnologias digitais? Essa é uma questão central para a gente pensar, do meu ponto de vista, é um ponto de partida para a gente pensar se seria importante que as crianças tivessem contato e acesso com as tecnologias ou não, ou seja, olhar para as crianças nessa relação, né? Então, o nosso foco, né, é a criança, né, e não a tecnologia, né? O centro é a criança e não a tecnologia. Então, esse é um aspecto da discussão que a gente precisava já pensar sobre isso antes
desse contexto de pandemia. Mas agora a gente tem um elemento que se agrega a isso, que é a impossibilidade do funcionamento presencial das instituições de educação infantil, né? Então, antes tinha uma questão se as crianças poderiam ou não, deveriam ou não ter acesso e utilizar, e agora nós temos um contexto de pandemia que impossibilita o funcionamento presencial das instituições de educação infantil, né? De todo modo, a gente precisa pensar, isso significa pensar em educação infantil remota, né? E aí tem também algumas pessoas que têm se levantado para defender atividades remotas para a educação infantil, né? E, de um modo geral, quais são os argumentos que vão aparecendo quando as pessoas passam a defender isso? Algumas vão dizer assim, bom, existem já experiências em outras etapas da educação básica e no ensino superior de atividade remota, né? Esse é um argumento que vai aparecer, embora seja um argumento que desconsidere as especificidades dessa primeira etapa da educação básica e os princípios da educação infantil enquanto primeira etapa da educação básica, né? Mas para a gente pensar que é um argumento que aparece. E embora também isso não seja uma realidade, as atividades remotas, né? Elas não são também uma realidade para a educação básica brasileira, para toda a educação básica brasileira, e sequer para o ensino superior, né? Então, eu, que nesse momento estou atuando no ensino superior, nós tivemos no semestre passado, por exemplo, um período que foi chamado de período letivo excepcional, né? Em que nós ofertávamos as disciplinas, mas os alunos não eram necessariamente obrigados a se matricular nas disciplinas, né? No meu caso, por exemplo, mesmo os alunos que se matricularam na disciplina, que conseguiram se matricular, ou seja, que de alguma forma tiveram algum acesso, ao menos para fazer a matrícula na disciplina, considerando que para isso precisaria de um equipamento tecnológico e internet, uma média de 50% dos alunos não conseguiram concluir a disciplina por muitos desafios que estão vivendo nesse tempo, né? Então é importante também a gente considerar isso, né? E muitos desafios que eu digo não é só a ausência de internet e a ausência de equipamento, de um computador, né? É em função desse contexto em que há questões emocionais envolvidas, há perda de entes queridos, há problemas de saúde sendo vivenciados nas famílias, há problemas financeiros, desemprego e uma série de outros fatores que interferem nisso. Então, veja, não dá para considerar que essas experiências remotas elas são uma realidade sequer para todo o ensino superior ou para o restante da educação básica, ou seja, o ensino fundamental e o ensino médio, né? Bom, um outro argumento, né? Então, estou tentando trazer os argumentos e alguns contra-argumentos para a gente pensar um pouquinho aí. Um outro argumento que, às vezes, muitas vezes surge quando a gente fala sobre a questão das tecnologias é um discurso de tecnologias digitais como sinônimo de inovação, né? Então, tem tecnologia, é algo inovador, vai revolucionar a escola, né? Vai transformar a escola num espaço agradável, atrativo para as crianças. Alguém está dizendo que está muito baixa a conexão. Será que é o meu equipamento? Está baixo para as outras pessoas também? O áudio, às vezes o E áudio diminui um pouco o volume, mas está dando para ouvir. será que
Melhorou agora? Dá para ouvir Tá bem, dando dá para pra... ouvir bem. Tá? Ok. Bom, então, como se as tecnologias, né, o uso de tecnologias por si só fosse revolucionar a educação, né? E quem revoluciona a educação são as pessoas, né? Então, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior, quem pode revolucionar a educação são as pessoas, né? São os educadores, as educadoras, os profissionais, de um modo geral, da educação com as crianças, as suas famílias, aqueles que fazem educação, né? Então, esse é um aspecto que a gente precisa pensar e sugerir. Então, a máquina por si só, ela não vai fazer nada pela educação, independentemente da etapa da educação básica, né? Então, é importante pensar nisso porque a gente, né, precisa desconstruir um pouco essa ideia de que se chegar equipamentos tecnológicos na escola, se houver internet, que a escola vai se tornar um espaço diferente e inovador, né? É... Então, quem de fato transforma o espaço somos nós, né? É... Por exemplo, hum, existem instituições, algumas, por exemplo, instituições privadas que eu conheço, que têm, por exemplo, lousa digital, né? Ou seja, você tem lá o espaço em que a antiga lousa, né, com giz, é substituída por uma versão digital em que você pode agregar uma série de funções a essa lousa digital. Mas o professor, a professora que a utiliza, continua ensinando, por exemplo, as letras do alfabeto com a lousa digital, né? Ou seja, vamos dizer assim, o dispositivo novo, é um equipamento novo, né? Mas as práticas muitas vezes continuam as antigas práticas. Outros argumentos que são utilizados é que algo precisa ser feito, que a educação não pode parar, né? Que o professor ou a professora está recebendo o seu salário, portanto, algo precisa ser feito, né? Como se, né, o trabalho do professor e da professora de educação infantil fosse encher as crianças de tarefas e atividades, né? Como se a função do professor fosse somente essa, né? Ou preencher o tempo das crianças com tarefas e atividades a serem realizadas, né? E aí a gente precisa também recuperar essa discussão sobre o papel do professor, né? A importância do professor, da professora de educação infantil dentro desse contexto, né? Bom, quando não sei se vocês lembram que um dos contra-argumentos que eu trouxe, eu digo lá que as tecnologias, elas não são, né, esse contexto de tecnologias e de atividades remotas ou atividades à distância, sequer são uma realidade para a educação básica
para as outras etapas da educação básica, né? E para o ensino superior, né? Especialmente quando a gente considera as redes públicas. E aí a gente precisa também refletir um pouco sobre essa ideia de atividade à distância ou de educação à distância e de ensino remoto também, né? Que são conceitos distintos, né? São atividades distintas. Então, o que a gente está vivendo em boa parte das nossas instituições, pensando inclusive no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, a gente sequer pode chamar de educação à distância, né? Porque a educação à distância, ela pressupõe um conjunto de coisas que envolvem, por exemplo, formação de professores para modalidade à distância, plataformas e tecnologias digitais para as atividades à distância, elaboração de material para atividade à distância, para educação à distância, tutores e formação para tutores e professores na modalidade à distância, dentre outras questões. Quer dizer, sequer a gente pode chamar o que a gente está vivendo, muitas vezes no ensino médio, no ensino superior, de educação à distância, porque pressupõe uma série de condições para a educação à distância, né? Existem pesquisas e pesquisadores, inclusive no Brasil, né, se dedicando a pensar a educação à distância, né? O ensino remoto, né, essa adequação, muitas vezes, de determinadas coisas e determinadas atividades para um uso emergencial, né? Então, é importante também refletir sobre isso, porque sequer a gente muitas vezes pode chamar isso que a gente está vivendo de educação à distância, né? E como eu disse, a gente precisa considerar também essas questões de bem-estar físico, mental e social das famílias. Bom, olhando para essas questões, indo lá agora de modo particular para a educação infantil, a gente precisa considerar os princípios e especificidades dessa primeira etapa da educação básica, né, da educação infantil. E alguns deles que particularmente são muito importantes para essa nossa discussão sobre tecnologias e infância tecnologias, né? Considerando especialmente a questão das brincadeiras e das interações, que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil vão colocar lá, então, que a brincadeira e as interações são os eixos do currículo da educação infantil. Então, tudo deve girar na educação infantil em torno da brincadeira e das interações. Eu quero chamar atenção um pouco nesse momento para essa questão da interação, porque nesse contexto tecnológico também, essa ideia é bastante usada, e aí, muitas vezes, tudo vira interação, né? Esse conceito, né? Tudo vira interação. Eu vou interagir com fulano, eu interagi através de tal plataforma, né? Então, essa ideia de interação. E aí, é importante a gente pensar de que interação nós estamos falando, né? Aqui, quando as diretrizes curriculares nacionais vão colocar que a brincadeira e as interações são eixos do currículo da educação infantil, nós estamos falando de interações sociais. E aí, quando a gente está considerando essas interações sociais, pressupõe-se que precisa de mais de um sujeito, né? Um ou mais sujeitos
interagindo, no caso da educação infantil, com as crianças, né? A questão da relação da família com as instituições de educação infantil, né? Então, já na LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 96, vai colocar que o papel das instituições de educação infantil é um papel complementar ao da família. Então, há uma relação que une instituições de educação infantil e família, que não é uma relação de dependência, né, e nem de concorrência, né, de que a família faz melhor ou a instituição de educação infantil faz melhor, e nem de eu não tenho condições de fazer a minha parte porque a família não faz a parte dela, ou eu não tenho condições de fazer a minha parte porque a instituição de educação infantil não faz a parte dela, né? Mas é uma relação de complementaridade. Aí, pensando em complementaridade, pressupõe-se também que cada um tem o seu papel nesse processo. E a questão do desenvolvimento integral das crianças, que também está presente desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá de 1996. Então, essa ideia do desenvolvimento integral envolve os aspectos socioafetivos, físico-motores e cognitivos, né, da criança. Então, pressupõe aí um conjunto de questões para pensar o desenvolvimento integral, em que família e instituição de educação infantil devem trabalhar juntas para esse desenvolvimento integral das crianças. Eu não sei quanto tempo eu tenho e quanto tempo eu já falei, não sei se alguém está controlando o tempo. Tem mais 9 minutos, Clériston. 9 minutos? Vou tentar correr, então. Eu achei que eu fosse falar pouco, tá vendo? Bom, e aí é importante a gente pensar o que pode a educação infantil dentro desse cenário, né? O que pode a educação infantil dentro desse cenário? Uma das coisas que eu tenho pensado um pouco e defendido, né, é que é importante nesse momento a gente pensar na manutenção de vínculos das crianças e das famílias com as unidades educacionais, que isso é fundamental, né? E essa manutenção de vínculos, né, e esse fortalecimento dos vínculos entre as instituições de educação infantil e as famílias não se faz sem acolhimento e escuta de ambos os lados. A família precisa ouvir os profissionais das instituições e as instituições precisam também ouvir as famílias, né? Então, o oferecimento de acolhimento e escuta é fundamental. É importante pensar que a instituição de educação infantil pode contribuir com o envio de materiais, por exemplo, informativos sobre a Covid, que de fato tenham informações sérias, confiáveis. É uma forma de contribuir com as famílias nesse momento. Fotos e registros de atividades que foram realizadas em momentos anteriores, outras lembranças e memórias de coisas que aconteceram no cotidiano das instituições, né? Então, isso pode ajudar, colaborar nessa manutenção e no fortalecimento de vínculos. E encontros virtuais, como esse que a gente está fazendo, por exemplo, para discutir sugestões de atividades educativas, indicações de como lidar com esse momento de pandemia também em termos afetivos, conversar com as famílias sobre isso é importante, né? Em termos afetivos, emocionais e comportamentais também. A gente tem ouvido relatos, por exemplo, do sofrimento de crianças também que estão em casa, sentindo falta dos amigos, sentindo falta da professora, sentindo falta da escola. Então, conversar sobre isso com as famílias, né? Sobre como lidar com esse momento em termos afetivos, emocionais e comportamentais, né? Então, é nesse sentido que eu acredito que a tecnologia pode nos ajudar, né? E pode ter um papel importante em determinados contextos. Por que eu estou dizendo em determinados contextos, né? Porque
a gente precisa considerar que existem no Brasil ainda muitos excluídos digitais, né? E a exclusão digital também é uma forma de exclusão social, porque também cria situações de emudecimento, de silenciamento e de negação dos direitos sociais fundamentais. Por exemplo, hoje muita coisa, inclusive esses benefícios sociais, funcionam através de aplicativos. E vocês devem ter visto nos noticiários também pessoas que sequer conseguiram esses benefícios ou ter acesso a esses benefícios sociais, muitas vezes porque não tem acesso à internet, não tem acesso a equipamentos, né? E se a gente fosse pensar em utilizar tecnologias na educação infantil, a gente também precisa pensar quais tecnologias seriam essas, né? Então, considerar, por exemplo, que o desenvolvimento integral das crianças, ele se dá a partir do uso e do domínio do próprio corpo, né? Tendo também um movimento via brincadeira como uma atividade fundamental para as crianças, né? Então, por exemplo, ter um computador que as crianças não conseguem levar para diferentes espaços, como elas poderiam fazer com um tablet, por exemplo, que é leve de pequeno porte, talvez não faça muito sentido no contexto das nossas instituições, né? Bom, é importante também a gente considerar, voltando lá às questões dos estudos que nós temos sobre tecnologias e crianças, que, de modo geral, os estudos que a gente tem que tratam sobre crianças e tecnologias digitais, eles tratam de aprendizagens, de um modo geral, que as crianças podem ter com esses dispositivos e aplicativos, mas não especificamente sobre o brincar, que é uma linguagem fundamental e eixo das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil brasileira, né? Então, as tecnologias digitais, elas podem estar disponíveis para as crianças, assim como outros instrumentos, outros elementos da cultura, né? Mas não em substituição a eles. Então, elas podem estar junto com os livros de literatura infantil, com lápis de cor, com os papéis, com outros materiais, né? Mas não em substituição a eles. E a gente também tem um desafio aí dentro desse contexto, que é discutir formação docente também para isso, né? Quando a gente fala sobre o parecer lá, número 5 de 2020, que vai do Conselho Nacional de Educação, que vai tratar das atividades para a educação infantil, é importante também a gente analisar um pouco o que ele trata sobre a educação infantil, porque ele é pouco esclarecedor a respeito do que o Conselho Nacional de Educação quer dizer com materiais lúdicos, recreativos, criativos e interativos, né? A gente tem tanta pesquisa, por exemplo, sobre brincar, e aí ele é pouco esclarecedor, quer dizer, é vago dizer sobre materiais lúdicos, recreativos, criativos e interativos, né? Então, é preciso também tomar o cuidado para a gente não usar o brincar como um recurso didático para ensinar outras coisas para as crianças, né? E perder a importância do brincar como uma atividade em si mesmo, né? Então, porque a essência do brincar é a espontaneidade, né? É a possibilidade da espontaneidade das crianças. Então, o tema, né, crianças, educação infantil e tecnologias, ele ainda precisa ser mais explorado, né? Ele é escasso ainda na literatura que nós temos e ele precisa ser mais discutido, considerando inclusive formação docente para a educação infantil e tecnologias digitais, a questão dos conteúdos midiáticos produzidos para e pelas crianças, né? Questões como, por exemplo,
o trabalho de crianças, né? Por exemplo, a gente muitas vezes tende a considerar é, as, trabalho infantil quando é um trabalho que exige, de uma certa forma, um esforço físico das crianças, né? Mas quando, por exemplo, a gente vê crianças trabalhando como modelos ou em propagandas, por exemplo, isso não nos gera um incômodo, né? A gente não considera como trabalho infantil. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? Quando é, por exemplo, trabalho infantil e quando não é, né? É, Então, essa questão dos conteúdos midiáticos para e pelas crianças é importante a gente pensar. E a questão das infâncias, políticas públicas e tecnologias digitais, né? E quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando dessa questão da inclusão digital também das famílias das crianças, né? Então, é, é importante pensar sobre isso, que nem todas as famílias, em nem todos os contextos, a gente também vai conseguir essa comunicação via tecnologias digitais e via internet, né? Quando a gente fala das interações, para eu poder encerrar minha fala também, as interações sociais, eu queria lembrar que, além de pressupor uma ou mais pessoas com as crianças, né, que compartilham experiências, no caso das crianças, essa interação ela envolve gestos, ela envolve toques, ela envolve olhares, ela envolve sensações, envolve expressões, e não somente a fala, né? Por isso que é importante a gente pensar sobre isso. É por isso que é, eu tenho considerado, né, e partido do princípio de que não é possível pensar em atividade remota para a educação infantil, né? Porque a educação infantil ela é considerada na legislação brasileira como um espaço educacional não doméstico que é regulado e supervisionado por órgão competente e que o trabalho realizado pelos adultos pressupõe formação, pressupõe profissionais com formação específica, né? Nesse sentido, é que o trabalho pedagógico remoto não pode ser considerado como educação infantil, né? Mas as tecnologias, como eu disse, podem ser usadas na perspectiva de fortalecimento e manutenção de vínculos com as famílias e como suporte de comunicação, né? É importante a gente pensar também que esse momento que a gente está vivendo é um momento de vivências de outras experiências com as crianças, especialmente experiências em família, com as famílias, né? É, e que não são experiências que são menos importantes do que as experiências vividas nas instituições de educação infantil, mas são experiências diferentes, não são mais nem menos importantes, são experiências diferentes. Então, é, quando a gente pensa, por exemplo, né, talvez as famílias estejam sentindo falta, por exemplo, do que a gente chama de tarefas ou as atividades no papel, mas pensar também que na educação infantil, conteúdo não é somente aquilo que está no papel, no caderno, ou que é palpável, né? Todas essas experiências que as crianças vivem ajudam a constituir é, e contribuir para o desenvolvimento integral das crianças. Então, recuperar esse sentido da educação infantil, que envolve essa relação de complementaridade com a família, e oferecendo escuta, acolhimento, compreensão, respeito,
solidariedade, partilha de informações confiáveis, né, que contribuam para qualificar as experiências das crianças e das famílias em suas casas, é fundamental. Por fim, a gente precisa conversar também sobre a necessidade de políticas intersetoriais de atendimento às crianças e suas famílias para além das instituições de educação infantil. Por que eu estou dizendo isso? Porque em muitos contextos a gente sabe também que as instituições de educação infantil são equipamentos fundamentais na rede de proteção das crianças, né? Algumas crianças que deveriam estar protegidas em suas casas pelos adultos, muitas vezes estão sendo vítimas de vários tipos de violência. E, portanto, a gente precisa pensar também sobre essas questões e da importância de políticas intersetoriais e pensar que as crianças não são uma responsabilidade somente das instituições de educação infantil, mas uma responsabilidade de toda a sociedade, né? Então, pensar isso também é fundamental, né? As últimas duas questões também relacionadas a isso com relação às tecnologias, a gente precisa tomar cuidado também, porque há um oportunismo também de empresas de tecnologias nesse cenário que nós estamos vivendo, né? Veja que, nesse momento, praticamente boa parte das nossas atividades estão sendo feitas por computador, internet, tudo mais. Então, há um oportunismo também, inclusive no campo da educação nesse sentido, e a gente precisa tomar cuidado também sobre isso, né? Há pessoas, por exemplo, ganhando muito dinheiro com venda de curso de formação para o professor lidar com o ensino híbrido, por exemplo, né? Com essas ideias. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado também com isso, né? Para finalizar, agora de verdade, eu acho que tem uma outra questão que a gente precisa pensar, por que também nós estamos há um ano, né, nessa situação do ponto de vista educacional também, para além da necessidade de vacinação dos profissionais da educação e de vacina para todos e todas, né? De um modo geral, as redes também não fizeram a sua lição de casa em muitos aspectos, né? Em que sentido? Nós precisamos conversar sobre um planejamento de retorno. A gente não precisa ter data, né, para isso. Não precisa ter data para retorno. Nós não precisamos fechar data para retorno. Mas a gente precisa conversar sobre um planejamento de retorno. E o que envolve esse planejamento de retorno? Envolve constituição de comitês intersetoriais, que envolvam famílias, profissionais da educação, que não são só os professores, os trabalhadores da cozinha, da limpeza, e outros profissionais, o pessoal da gestão, da coordenação pedagógica, né? Então, profissionais da saúde, da assistência social, então, constituição de comitês intersetoriais, escuta, considerando crianças, famílias, docentes, reformas dos espaços educacionais. Nós já tínhamos problema nas nossas escolas antes da pandemia, né? Por exemplo, nós tínhamos salas em muitas escolas pelo Brasil sem ventilação, já antes da pandemia. Agora, mais do que nunca, é importante que esses espaços sejam reformados e que haja ventilação, né? Então, trocas de janelas para melhorar a ventilação, né? Espaços que todos os que ali estão envolvidos possam lavar as mãos, fazer higienização das mãos, né? Material de limpeza o suficiente. Então, tem muitas coisas que envolvem esse planejamento de retorno e que as redes precisam também fazer a lição de casa. Gente, é isso. Desculpa se eu falei demais, mas acho que a gente tem um tempo ainda para perguntas, né? Estou à disposição de vocês. Obrigado. Clériston, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi excelente essa exposição. Acho que trouxe para a gente
não só questões, né, restritas aqui ao âmbito da educação infantil, mas de modo geral para a gente pensar aí o nosso presente, né, a nossa condição aqui de professor no contexto da pandemia. Então, eu agradeço muito. E, bom, a dinâmica é a seguinte, Clériston, isso é uma parte da nossa jornada, então isso é uma reunião de formação, é uma reunião pedagógica, ela tem a duração aí de 1h30, por isso a gente dá 45 minutos para você expor e depois mais 40 minutos para a gente conversar. A gente teve esse problema hoje na transmissão, a gente demorou para começar, então eu vou aqui, deixar à vontade para quem é da unidade e precisar sair, né? Às 7h30, não, então fiquem tranquilos. Eu vou primeiro, Clériston, para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta que trabalhe no Narizinho, né, essa é uma atividade do CI Narizinho, então eu vou abrir primeiro as perguntas para quem for do Narizinho, a gente faz um bloco de perguntas, e aí a segunda rodada a gente abre para quem tiver pergunta, para quem quiser fazer alguma consideração, algum comentário, enfim, a gente faz 2 blocos de perguntas. E se o Clériston ainda tiver disponibilidade, se ele não estiver cansado, a gente pode fazer um terceiro bloco também para todo mundo que quiser perguntar, tá bem? Eu tenho perguntas, mas vou segurar para o final. Eu acho que eu comecei a trás para frente as perguntas, mas então eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer algum comentário, alguma intervenção do Narizinho, tá bem? Quem tiver alguma pergunta aí. Eu vou também pedir para quem tiver perguntas no segundo bloco ou nesse mesmo, levantar a mão, eu consigo também visualizar aqui, vou chamando, tá bem? Como são muitas pessoas na sala, então eu vou pedir para vocês usarem esse recurso, tá bem? Ok. Tô aqui, vou lá. Para mim não aparece aqui. Acho que a Rose levantou a mão. Rose? Na verdade, é por isso que não aparece para mim, né? Porque, Bruno, você está aí? Oi, Eduardo, estou aqui pelo celular, não está aparecendo ninguém que levantou a mão, por enquanto. Ah, tá bem. Para mim aqui não aparece, eu vi que alguém levantou a mão aqui por um quadradinho, mas... Bom, se ninguém tiver pergunta, então, da unidade, para fazer para o Clériston, vamos abrir então aí para todo mundo que quiser fazer pergunta, tá bem? Senão eu começo, né? Tipo, porque rola isso, viu, Clériston? Assim, rola uma espécie de acanhamento inicial, aí depois, quando tá acabando, tá pegando fogo, assim, ninguém quer ir embora mais, entendeu? Foi assim com a Fabi também, teve que quebrar o gelo. Então, bom, eu vou abrir então agora esse segundo momento agora para todo mundo, quem quiser fazer perguntas, senão eu faço a primeira, aí a gente começa, então. Não vê ninguém. Clériston, então eu começo. Vou começar essa pergunta, porque a gente estava conversando um pouco sobre isso antes, e foi o ponto que você terminou, né, a sua exposição. Então, eu estava te contando antes do início que a gente tem aí, né, a gente chama de ficha aqui no município, o que as orientações, esse material de orientação que está lá no parecer número 5, a gente tem chamado aqui de fichas. E desde o ano passado a gente tem trabalhado com esse material, que é enviar propostas, né, de atividades educativas para as famílias. E aí, bom, a tecnologia tem sido usada aqui, sim, como um canal de comunicação, né, de vínculo, como você trouxe, com as famílias e com as crianças. A gente sabe bem, colocou aqui na sua fala, que existe ainda um cenário de exclusão digital, né, que isso, então, coloca em questão aí o nosso vínculo, né, com as famílias. Por outro lado, a gente tem uma demanda também das famílias que, bom, às vezes, até porque
tem comparações dentro do próprio núcleo familiar, digamos assim, de um irmão mais velho que está no fundamental e que recebe um outro tipo de material da escola onde estuda, no ensino fundamental, em comparação com o irmão, a irmã que está na educação infantil, né? Então, tem uma demanda assim, por materiais, digamos, pedagógicos, atividades que não tem a ver com o currículo da educação infantil, né? Há essa demanda também por um outro lado. Então, eu ia te perguntar o seguinte, Clériston, porque a gente até pouco tempo atrás tinha, as crianças começavam com 7 anos, né, no ensino fundamental, e agora a gente tem um ensino fundamental a partir dos 6, né, e tem ali no parecer número 5 uma mudança brusca, né, do 5 para o 6, né, da educação infantil para o ensino fundamental. E eu sei que em muitos municípios a gente não tem uma política de articulação, né, entre as etapas da educação básica. A gente tem aí uma ruptura brusca, abrupta, né, de um nível para o outro. Então, bom, eu ia te perguntar como é que a gente pensaria, Clériston, assim, a partir das tuas indagações, os argumentos que você trouxe, se a gente pode continuar pensando para fazer a transição da educação infantil para o ensino fundamental, algum uso mais interessante das tecnologias que não seja o do ensino híbrido, né, o do ensino remoto. A ideia de ensino me parece que talvez é uma questão para a gente, né, porque as crianças de 6 anos lá também brincam, né, quer dizer, tem essa especificidade do brincar. E o parecer número 5 trata isso de maneira muito distinta, né, os dois segmentos aí da educação infantil. Então, essa é uma primeira pergunta. Eu queria que você, se você pudesse, né, falar um pouquinho em relação à tecnologia e criança. E depois eu queria não sei se você pudesse contar um pouco da experiência, você que tem em Alagoas, se você conhece alguma realidade, algum município que tem, assim, para a gente olhar como exemplo, né, para a gente olhar como experiência interessante de política intersetorial, né, que estão aí pensando o planejamento de retorno. A gente aqui teve, o ano passado, uma comissão que se debruçou sobre esse assunto. Essa comissão continua trabalhando, é formada por representantes da educacionais, então não é assim como você propõe, né, uma comissão ampla, um comitê, não é um comitê, é uma comissão mesmo. E, bom, a gente está aí com a data marcada de retorno, né? Então, assim, a gente está pensando um pouco com o que tem agora, pensando itens de segurança, equipamentos de proteção individual e algumas questões na unidade, mas a gente tem questões estruturais, problemas de circulação de janela, infiltrações, uma série de questões aí que coloca mesmo problemas para a gente enfrentar um retorno no momento que a gente se encontra, né? Sem vacinação, além dos problemas aí que você mencionou que vem junto com a pandemia, né? Questões sociais, econômicas e psicológicas também, né? Então, queria que você trouxesse para a gente conhecer alguma outra experiência, você que está estudando, pesquisando o tema, assunto, se a gente olhar para algum município que você conheça como uma experiência interessante, né, para a gente olhar e pensar aqui também a nossa realidade, tá bom? Bom, eu vou passar a palavra para você, Clériston, e aí quem quiser mais perguntar, usa o recurso da mãozinha aí, só levantar e depois a gente abre um outro bloco, tá bom? Tá, acho que vou começar com essa questão pensando um pouco a questão do que você fala dos comitês. Bom, a primeira, acho que é melhor eu anotar aqui para não me... então, uma questão é sobre os comitês, né? Com relação à questão dos comitês, só para eu não esquecer de comentar. Com relação à questão dos comitês, eu acho que a gente precisa pensar talvez em dois tipos ou pensar em comitê e comissão, né? No caso, você está falando que aí tem comissão, mas porque eu não sei se a gente consegue, nesse cenário que a gente está vivendo, né?
pensar somente em nível municipal, mas a gente precisa pensar também em comitês ou comissões nas unidades de educação infantil, né? Justamente para pensar essas especificidades, que é o que você está colocando, porque quem conhece a realidade da instituição é quem lá vivencia suas atividades todos os dias, ou seja, aquelas famílias e aqueles profissionais, desde a pessoa da cozinha, da limpeza, até o professor, a professora de educação infantil, o coordenador pedagógico, a direção é que conhece as condições do seu espaço, conhece a potencialidade que o espaço tem ou que não tem. Algumas instituições, por exemplo, a gente tem uma área externa mais ampla, né? E aí, essa era uma das coisas também que a gente muitas vezes já falava na educação infantil, né? Precisamos sair das salas, né? Explorar mais a área externa, usar mais a área externa das instituições, né? Sair para fora das paredes da sala. Quer dizer, esse é um momento que a gente tem, além dos argumentos que nós tínhamos, uma condição que uma questão que nos exige isso, né? Quer dizer, os dados mostram também que se você está em espaços mais abertos, que tem mais circulação de ar, não é? A chance de você ter Covid é muito menor do que dentro de uma sala fechada, né? Então, quem pode dizer isso também são as pessoas que estão naquela instituição, né? Além de outras demandas e outras situações, como por exemplo essa, levantamento de quem tem acesso a tecnologias internet ou não tem, esse tipo de questão, né? E quais são as necessidades daquele espaço e o que precisa ser feito naquele espaço, né? E, claro, isso pressupõe um diálogo com quem está no município, né? Na gestão do município de um modo geral. Mas é importante que haja também, que as decisões sejam tomadas no âmbito das instituições em conjunto com as famílias, né? Por isso, essa questão que eu coloquei do acolhimento e da escuta é fundamental, né? É, a gente, por exemplo, não sabe se quando chegar o momento do retorno, se vão poder voltar todas as crianças ao mesmo tempo. Se for o caso de não voltar todas as crianças ao mesmo tempo, que critérios nós vamos adotar para decidir quem volta primeiro e quem volta depois, por exemplo? Isso precisa ser discutido com as famílias. É uma questão de trabalho que vai ser considerado, por exemplo, trabalho dos pais, dos adultos que, com quem a criança convive, são outras situações, né? Então, o que vai ser considerado, por exemplo? Isso precisa ser discutido também, pensado com as famílias, né? Claro, considerando as questões todas aí que a gente tem de conhecimento também da área da saúde, mas alguns critérios precisam ser pensados também no âmbito das instituições. E aí, especialmente a depender da realidade, talvez a gente não consiga adotar uma única estratégia, vamos dizer assim, para todo um município. Talvez em municípios menores, ou que a realidade seja um pouco mais tranquila, né? Mas a gente tem, por exemplo, casos aqui no Nordeste, por exemplo, de escolas rurais, por exemplo, né? Em lugares em que a comunicação funciona muito melhor através de rádio, carro de som,
né, do que outros contextos, né, ou outras situações, como, por exemplo, os da internet. Então, eu acho que são questões que a gente precisa pensar com relação a isso. Com relação ao uso das tecnologias, se você perguntou, depois se ficar alguma questão, você me diz, tá? Mas com relação ao uso das tecnologias, a sua pergunta é relacionada ao uso pelas crianças ou nessa comunicação com os adultos? Só para eu entender. Na relação, então, porque, segundo o parecer, o uso de tecnologia nessa etapa da educação básica, na educação infantil, ele é um recurso para se comunicar com as famílias, né? Então, para a gente enviar materiais de orientação. Então, segundo esse parecer do número 5, né, que você citou, a gente tem essa orientação. Já no fundamental, eu digo isso, né, se a gente pensar, o infantil acaba com 5 anos e 11 meses, e aí com 6 anos começa no fundamental e já tem uma outra orientação, né? O uso das tecnologias mesmo como não mais como orientação só para as famílias, mas como como modo de ensino mesmo, né? Como atividade para a criança fazer. Então, me parece que isso a gente tem que enfrentar aqui, acho que os municípios em geral também, mas minha pergunta é especificamente com a relação entre crianças e tecnologia mesmo, né, com os objetos tecnológicos. Tá. Eu vou voltar um pouquinho. Só um minutinho, eu vi aqui no chat, alguém pediu para eu contextualizar o Narizinho, porque a gente tem pessoas nos assistindo de outros municípios, tá? O Narizinho é uma unidade que fica num bairro, em Vinhedo, um bairro também na periferia do espaço, assim, da cidade, é um bairro chamado Nova Vinhedo, é uma unidade pequena, tem aproximadamente, não é uma das menores, é de médio porte, digamos assim. A gente tem cerca de 140, 150 famílias, 150 crianças. A gente tem aproximadamente 60 funcionários que trabalham nessa unidade. A gente também, algumas dessas coisas, Clériston, que você falou na pergunta anterior, na resposta da pergunta anterior, né, como o protocolo de unidade, esse levantamento de quem tem a tecnologia, né, disponível como recurso, isso a gente fez aqui, foi feito, né, esse mapeamento, e a unidade, ela, enfim, como outras, tem alguns problemas aí para a gente enfrentar, né, para pensar o retorno, para planejar o retorno. Então, essa é um pouco do contexto que a gente está aqui é uma cidade do interior de São Paulo, aproximadamente 80 quilômetros da capital, então é uma parte aqui do estado que tem uma renda per capita, as cidades têm uma boa renda per capita, então são cidades que têm bastante recurso, né, não são... E é uma cidade de 80 mil habitantes, mais ou menos, é uma cidade relativamente pequena, né, aqui no São Paulo. Então, acho que esse é um pouco aí do contexto da unidade, tá bom? Para quem perguntou. Desculpa, Clériston. Aí dá tempo de você também organizar um pouco aí Imagina. Bom, eu vou tentar falar um pouco sobre a sua pergunta, voltando a uma questão que eu trouxe um pouco lá no início da minha fala, né? Quando eu falo sobre a questão da tese, que quem é que está olhando para as crianças, né? E o que as crianças fazem com esses dispositivos, com essas tecnologias, quando elas têm a possibilidade de manusear, né? Eu acho que essas são questões para a gente pensar, para depois pensar que possíveis usos a gente pode fazer. E aí, uma das questões, assim, dos dados da minha tese que aparecem muito, muito forte, né? Quando eu procuro olhar para as crianças nessa relação, né, com o uso desses dispositivos, é que, mesmo nesses dispositivos, as crianças buscam o brincar, né? Então, isso é bastante interessante da gente considerar. Então, veja como isso é algo
essencial, né? Que a gente pode dizer que é a própria vida da criança é o brincar, porque mesmo nos dispositivos tecnológicos elas buscam brincar. Então, na primeira sessão, né, que eu abro os tablets, entrego para as crianças e tudo mais, né? Uma das primeiras perguntas que uma criança me faz é: tem jogo, né? Então, é esse brincar, esse exercício de ludicidade que a criança busca ali também nos dispositivos tecnológicos, né? É importante a gente pensar sobre isso, porque, do meu ponto de vista, isso não significa que a criança vá abandonar as outras formas de brincar mais tradicionais e sem uso dessas tecnologias, né? Agora, claro, é importante a gente pensar também que a gente também aprende a brincar na relação com as outras pessoas, né? Com o outro e tudo mais. Então, se as crianças não estão brincando mais com as brincadeiras tradicionais, talvez também seja porque nós não estamos mais ensinando as brincadeiras tradicionais, né? E não porque as crianças só têm interesse nas tecnologias digitais, né? Então, isso é bastante interessante também num dos episódios de uma das oficinas que eu fiz com as crianças na minha tese, né? Eu faço ali um momento com as crianças em que eu entrego os tablets, elas utilizam os tablets, e nós tínhamos um combinado de tempo de uso do tablet, né? Nós fazíamos um combinado de tempo. Então, quando estava próximo de terminar o tempo nós tínhamos combinado, eu avisava para as crianças com relação ao tempo. Claro que às vezes a gente ficava mais, a gente ficava menos, a gente negociava, né, a partir do que estava acontecendo ali. Mas, numa das primeiras sessões, além dos tablets, eu organizei uma caixa que tinha vários materiais, brinquedos de vários tipos também, e deixei a caixa ali naquele espaço também, né? E aí, assim que eu conversei com as crianças que estava dando tempo, não sei o que, dos tablets, elas começaram a desligar os tablets, me entregaram os tablets e correram para a caixa de brinquedos, para pegar a boneca, para pegar o carrinho, para pegar o peão, para pegar os outros brinquedos, os brinquedos de madeira que lá estavam naquele espaço. Material para desenhar, elas começaram a pegar as outras coisas, né? Então não houve em nenhum momento uma resistência por parte das crianças assim, não, eu quero continuar com o tablet e não quero fazer outra coisa. Isso então, isso é importante para a gente pensar que do meu ponto de vista, né, a gente não precisa ser rígido no sentido de que as crianças não podem ter acesso às tecnologias, mas a gente não precisa oferecer para elas somente as tecnologias digitais. A gente tem que continuar oferecendo lápis de cor para elas desenharem no papel, precisa continuar oferecendo papel, precisa continuar oferecendo brinquedo de madeira, de plástico, de outros materiais, mas precisa continuar oferecendo outros materiais e outras possibilidades também de brincadeiras tradicionais. Eu acho que essa é uma questão, né? E aí, a partir disso, eu posso dizer um pouco como é que eu fiz também na, na, na verdade, assim, tanto na tese como a questão, como é que eu penso a questão da formação de professores, né? Tem um livro que eu gosto bastante, que chama De Volta ao Quintal Mágico, a Educação Infantil na Tearte, né? Que é um livro que conta sobre uma instituição de educação infantil que fica em São Paulo, né, a Tearte, em que a fundadora da instituição, a Teresita, ela fala sobre uma ideia bastante interessante,
que ela chama de corpo vivido, né? Eu gosto muito dessa ideia do corpo vivido, porque essa ideia do corpo vivido pressupõe que um educador que, por exemplo, não se permite pisar no chão de terra com os pés descalços, pegar uma fruta no pomar, por exemplo, não se permite brincar também, né? Não se permite ser um educador brincante, uma educadora brincante, ele dificilmente vai conseguir enriquecer as experiências de brincar das crianças, porque ele não passou por essa experiência no próprio corpo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que eu fiquei pensando bom, se são os jogos, né, que chamam tanto atenção no tablet das crianças, eu preciso jogar esses jogos, eu preciso saber o que as crianças buscam, o que é tão bacana nesses jogos, né? E aí eu passava uma boa parte do tempo também da tese era jogando esses jogos que chamavam a atenção das crianças, para entender qual era o funcionamento, quais eram os desafios, que etapas tinham nesses jogos, né? O que era tão engraçado e por que as crianças se dedicavam tanto tempo a esses jogos, né? Então, passar por essa experiência, né? E aí, eu também fui conseguindo selecionar alguns jogos para instalar no tablet. As crianças foram falando, às vezes falavam de jogos, porque elas às vezes tinham acesso em alguns momentos ao celular do pai e da mãe, e aí o pai e a mãe tinham instalado um jogo e que ela buscava no celular, no tablet ali no momento da pesquisa, e que eu não tinha, mas eu anotava o nome, depois eu ia buscar saber sobre o jogo, instalava e levava, né, para saber o que eram e tudo mais. E eram jogos pelo exercício de jogar, né? Como eu estava falando do brincar, por esse exercício de brincar como atividade em si, né? Não era um joguinho para ensinar as letras do alfabeto, não era um joguinho para... Quer dizer, no jogo isso pode até acontecer. Veja, por exemplo, eu instalei alguns jogos que eu acabei descobrindo que eram jogos em que o aplicativo estava todo em inglês. Mas as crianças conseguiam jogar mesmo o aplicativo estando em inglês, né? Por quê? Porque a via de acesso não era a linguagem escrita, né? Mas a criança acessava pelas outras linguagens que a gente tanto fala, né? Das múltiplas linguagens. Quer dizer, elas acessavam pelas imagens, elas acessavam pelo toque, né? Pela experiência, pelo exercício de tocar, de experimentar e de ver o que acontece, né? Pela partilha das informações com as outras crianças. Então, essa também foi uma questão interessante da pesquisa. As crianças, elas não se isolaram, como de um modo geral, às vezes acontece com os adultos, né? Às vezes, por exemplo, a gente vai, quando não tinha pandemia, né? A gente ia para um restaurante, por exemplo, com amigos e tudo mais, e muitas vezes as pessoas ficavam, cada uma com seu celular, né? Todas ali juntas no restaurante, mas cada uma com seu celular, né? As crianças não, as crianças, embora cada uma estivesse com o seu tablet, elas partilhavam informações entre elas trocavam de tablet a depender do que um estava fazendo, estava jogando, ou tinha descoberto no tablet. Então, a via de acesso é outra, né? E mesmo aplicativos em língua portuguesa, as crianças que não dominavam o código escrito, elas conseguiam utilizar o aplicativo, né? Porque, como eu disse, a via era outra. Então, acessavam pela imagem, pelo som, por outros elementos, né? Teve uma situação que eu gosto muito da tese, que é uma das crianças clica no Google Maps e aí aparece um mapa, né? Ela vai mexendo lá e consegue descobrir um mapa
E aí ela diz assim, olha aqui onde nós está. Aí e eu olho para o tablet, né? E na verdade era a Argentina, né? E aí eu pergunto para ela, é aqui que a gente está? E aí uma outra criança passa, olha e fala assim, é Argentina. E aí eu falo assim, porque tinha também, além da descrição, né, do nome do país, tinha uma bandeira, né, o desenho de uma bandeira. E aí eu digo para ela assim, como é que você sabe que é Argentina? Aí ela diz assim, é porque eu já sei todos os times, né? Então veja, embora ela não soubesse ler e escrever, mas como ela tinha muito conhecimento sobre futebol e sabia das cores e como era a bandeira da Argentina, ela conseguiu acessar a informação de que ali no mapa era Argentina e não um outro lugar qualquer. Não era em Maceió que estava, mas estava na Argentina. Né? É, e aí, bom, mas isso é quer dizer, é uma parte da tese, né? Quer dizer, a gente tem muito mais coisa para descobrir ainda que eu não descobri. Talvez outras pessoas continuem estudando a temática também e descubram outras coisas, né? Mas eu acho que esse exercício é importante, né? De olhar para a criança nessa relação com o celular, né? Quer dizer, com o tablet, com o que ela está acessando, né? E a partir disso buscar, né? E também a gente procurar saber o que está sendo produzido aí para elas e que está sendo divulgado também. Então, eu lembro que na época da tese eu buscava todas essas revistas aí que aparecem, Crescer, revista para mães gestantes, porque tinha um monte, essas revistas têm um monte de dica de aplicativo, né? E aí eu instalava e começava a explorar os aplicativos e a verificar, e às vezes instalava, e alguns não chamavam atenção nenhuma, e aí tentava também pensar um pouco por que, que não chama atenção e tudo mais, né? Mas veja, de um modo geral, os aplicativos que chamavam atenção eram esses. E aplicativos que tinham personagens que as crianças precisavam fazer alguma coisa com esse personagem. Tá? Como, por exemplo, o Paul, que acho que na minha geração e do Eduardo, talvez fosse o bichinho virtual, o Tamagotchi. Então, digamos assim, é o Paul dessa geração, né? Quer dizer, o Tamagotchi é o atual. Quer dizer, o Tamagotchi da nossa geração é o Paul agora, né? Dessa geração das crianças. Então, as crianças adoravam, passavam horas dando de comer para o Paul, dando banho no Paul, limpando o cocô do Paul, é, levando o Paul para passear fora de casa, fazendo todas essas atividades. Muito tempo fazendo isso. Acho que eu falei demais, né? Clériston, eu lembro do Paul, eu lembro do Tamagotchi, e eu acho que agora deve ter já coisa nova, né? Porque o tempo da tecnologia é muito rápido. Mas eu acho que você falou uma coisa que talvez a resposta seja essa, né, Clériston? Assim, tem um elemento aí fundamental nas crianças, que é um dos eixos da educação infantil, que é esse brincar, né? Quando a coisa toca no corpo, um objeto toca no corpo, ele se transforma, né? Mesmo que a gente isso é incrível nas crianças, é uma potência revolucionária, né? Mesmo que a gente use a tecnologia como meio de ensino na educação infantil, que é um equívoco, as crianças subvertem isso, né? Então, é que você falou, diante do objeto tecnológico, aparelho tecnológico, eles querem brincar com aquilo, eles querem um jogo, né? Eles querem isso que é fundamental nessa fase da vida, que é brincar, né? Então, eu acho que você traz isso para a gente de maneira muito clara, assim, fica muito claro no que você trouxe na apresentação, nas suas reflexões, que me parece talvez aí um elemento para pensar nessa transição da educação infantil, fundamental, porque elas continuam sendo crianças, né, no ensino fundamental também. Então, esse elemento me parece fundamental assim na sua análise, né? Um outro traço que me chamou a atenção também é essa corporeidade, né? Então, assim, pensar
em atividades educativas que tragam o corpo, né? Que as crianças, essas brincadeiras tradicionais mesmo, porque me parece que às vezes a gente fica um pouco nas letras ali, né? Insistindo em algumas identificar signos, né? Desse universo linguístico ou numérico e o corpo, que acho que é isso que você traz para a gente, né? A importância de pensar nesse momento, sobretudo, né? Mas não só do corpo, né? De como é que a gente se relaciona com o corpo, de como, então, acho que você traz coisas muito legais para a gente pensar aqui. Eu também me estendo demais, então eu queria circular a palavra. Você aguenta mais um bloco, Clara? Se não tiver mais alguma pergunta? Aguento, tranquilo. Pode ir, se alguém Legal. tiver. Vamos lá, então, ver o chat aqui, se tem alguma pergunta. O Bruno também está aqui na sala, ele está nos ajudando aqui. Consegui voltar. Legal, Bruno. Obrigado. Tá pelo celular. Para mim, não aparece nenhum recurso levantar a mão aqui. Eu não sei se quem está nos ouvindo, nos assistindo, quem está participando, né, na verdade. Eduardo, eu consegui voltar no computador aqui, consegui fazer ele funcionar de novo. Então, não tem ninguém com a mão levantada nesse momento. Eu já até peço desculpas aí, todo o transtorno que aconteceu. Eu fiquei até pelo celular aqui, mas não consegui acompanhar tão bem, porque eu fiquei tentando consertar o bichinho aqui, que eu preciso muito dele nesse momento. Mas as falas, assim, incríveis, assim, o pouco que eu consegui ouvir durante, eu consegui voltar umas 7h20, mais ou menos. Mas só agora, nesse final de fala, eu estava aqui, nossa, querendo comentar tudo, porque são coisas muito bacanas, né? Até uma fala do Clériston que estava falando das crianças usando tecnologia, me veio o nome, que é chupeta digital, que às vezes é usado para os pais que dão o celular na mão da criança para a criança parar de encher o saco, né? E como essas atividades, mesmo brincadeiras ou eletrônicos, podem ser supervisionadas e direcionadas de uma maneira tão legal, que tem um potencial de aprendizado ali e de diversão também, né? Então, tudo que você falou ali, eu estava aqui vibrando, porque são coisas que eu gosto muito. Então, eu vou precisar pegar essa live e assistir de novo. Não Legal, precisa Bruno. tomar, as tecnologias não precisam tomar o lugar de outras coisas, né? Mas também não precisam ser, a gente não precisa privar as crianças disso, né? Então, acho que Exatamente. essa questão. Eu coloco também, inclusive, esse episódio na minha tese, uma vez que eu estava justamente, ainda estava no processo de elaboração da tese, mas eu fui participar de uma atividade que eu fui falar um pouco sobre como é que eu estava vendo essas questões das tecnologias e das crianças e tudo mais, né? E aí tinha uma criança justamente com o celular na mão e um adulto perguntou para ela assim, o que você gosta mais, de brincar com seus brinquedos ou com o celular da sua mãe, né? Do seu pai. E aí a criança respondeu assim, tanto faz, desde que me faça rir. Ah, que Né? lindo. Ai, que bacana. Então é isso, né? Na verdade, o que é para mim é esse riso, né? O riso é essa expressão da felicidade, né? Todo mundo busca felicidade, a gente busca ser feliz, né? Todos nós buscamos isso, as crianças também, né? Então, para ela não importa se é o celular, se é o brinquedo, se é a boneca, se é o carrinho, né? O que é, mas aquele momento, aquela experiência, aquela vivência, é isso que conta, né? A gente tem, eu acho, que um certo, muitas vezes, saudosismo, né? Quando a gente fala dessa coisa, por exemplo, das brincadeiras tradicionais, por exemplo, né? A gente fala assim, na minha época que era infância, eu tive infância, né? Hoje as crianças não têm mais infância, né? Há um certo saudosismo nesse sentido, né? Como se o fato das crianças brincarem hoje com outras coisas, elas não tivessem vivido a infância, né? E aí Tem volta menos a dizer, valor. a gente tem uma responsabilidade sobre isso, que de fato continuar, né? Quer dizer, se as brincadeiras tradicionais elas fazem parte, né, desse patrimônio da cultura brasileira, né? Elas fazem parte dessa nossa cultura. A gente também tem um papel de ensinar também essas brincadeiras tradicionais, né?
Quer dizer, para que elas possam conviver também com essas outras formas de brincar, né? Sim, Quer sim. dizer, é isso. Claro que existem pesquisas também que vão mostrar que se as crianças ficarem o dia todo sentadas na frente da televisão, ou o dia todo no computador, ou o dia todo, né, que isso também vai trazer consequências. Então, a Com sociedade, por certeza. exemplo, Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, tem pesquisas que vão mostrar isso, que vão falar um pouco sobre a questão do tempo de tela, de acordo com a idade das crianças, que É, tem essas informações também que a gente precisa considerar, né? Eu procuro, sim. inclusive, trazer isso na tese também de olhares de outras áreas, né? De É. outras pesquisas, né? Ô, Clérison, Mas assim como se minha mãe não me chamasse lá do portão de casa para voltar para jantar, também fazia mal eu ficar na rua até 8 da noite, né? Então tem horário para tudo, né? Não dá para ficar no computador o dia inteiro e também não dá para ficar brincando na rua o dia inteiro, né? São é, paralelos aí. e é isso, né? Quer dizer, talvez o celular também seja um pouco o vilão da vez, né? Teve uma época que era a televisão, então, Sim, e outras foram, então, era isso, né? Em alguns momentos, né, dizem as pessoas mais velhas que na época que o rádio surgiu, algumas pessoas diziam que ouvir muito rádio não era bom também, né? sim. Então tinha, acho que, um pouco. Depois da TV veio o videogame. Sempre vai ter um Exatamente. vilão, né? Nunca é a gente, sempre é outra coisa. Acho que é pensar um pouco nisso, né? É. Ô, Eduardo, tem um comentário aqui no chat da Maria falando que ela gostaria que falasse algo em relação aos registros dessas ações que estamos realizando de apoio às famílias nesse período de distanciamento. Os registros. A questão do registro, na verdade, para ser sincero, eu não sei se muda muito com relação ao registro que a gente já deveria estar fazendo ou fazer das outras atividades que a gente fazia ou observava, né? Quer dizer, claro que nesse caso a gente também vai ter que contar um pouco com as famílias, né? Que estão ali com as crianças e que vão também nos trazer informações sobre as crianças, né? Daquilo que estão vivendo, né? Mas se eu estou partindo do princípio que nesse momento é fundamental o diálogo, a escuta e o acolhimento, o registro também vai ser desse diálogo, dessa escuta e desse acolhimento, né? Quer dizer, o que as famílias também estão me trazendo, quais são as inquietações, quais são as angústias vividas nesse tempo, e como é que eu posso também ajudar e contribuir com essas famílias, né, nesse sentido, né? Quer dizer, então, por exemplo, nessa questão da comunicação com as famílias, eu falei que uma das importantes contribuições que eu acredito que a gente pode dar nesse momento é oferecer para as famílias informações confiáveis, né? Porque estão circulando muitas informações, por exemplo, sobre a Covid, está circulando muitas informações. Informações, por exemplo, sem nenhum embasamento científico e que são contrárias à vacina. As famílias recebem isso, assim como a gente recebe, né? Então, como é que a gente vai fazer, né, para ajudar as famílias nesse sentido, inclusive a buscar informações confiáveis, oferecer informações confiáveis, né, sobre esse tempo, né, sobre as angústias. A gente tem ouvido alguns depoimentos também de crianças que estão, quando eu falo falei das violências, mas acabei acho que não falando um pouco dos lutos, né, que as crianças estão vivendo também, né, e eu estou falando lutos no plural, porque para além das muitas mortes, de entes queridos, talvez de pessoas que elas conheçam, de familiares, tem também um luto pela ausência de alguém que ela gosta e que ela não está podendo ver, né? Tem crianças, por exemplo, que estão sofrendo porque não estão podendo ver o avô, a avó, visitar o avô, a avó,
ir na casa do avô e da avó, porque eles têm uma certa idade e então, para evitar qualquer tipo de questão relacionada ao vírus, a família opta por não ir, né, para proteger as pessoas mais idosas da família, né? As crianças estão sentindo falta dos amigos, né? E aí tem também muitos casos surgindo de crianças que estão depressivas, de adolescentes que estão depressivos, estão sem a sua rede de amigos, estão sem a sua... Assim como a gente tem as nossas redes de contato, as crianças também têm as delas, e estão também sofrendo com esse tempo, né? Então, que tipo de orientação que a gente pode oferecer para as famílias nesse sentido, né? Então, assim, como é que as famílias estão ajudando as crianças a lidar com esses lutos, né? E no caso das mortes, eu acho que esse é um assunto que sempre foi meio tabu para se falar com criança, né? Muitos adultos não falam com as crianças sobre a morte, né? Que é algo que faz parte da vida e que as crianças também têm direito de saber, né? Sobre essas questões. Nesse momento, isso está ainda muito mais difícil para todos nós, porque a gente sequer tem a possibilidade de fazer um velório digno e se despedir com dignidade das pessoas que a gente ama. Então, essas são coisas que a gente também precisa considerar e que são conteúdos também na educação infantil, né? Isso também é conteúdo, e não só aquilo que está no papel, né? Que está no caderno, que está nos livros e que está escrito, né? Mas é um conteúdo de um currículo que é vivo e que é vivido ali pelas famílias e pelas instituições, né? Então, acho que o registro passa também por isso, né? Passa por isso. Então, como é que a gente, enquanto educador, está ajudando as famílias tá dialogando com as famílias, né? Nem sempre a gente consegue ajudar no sentido de resolver, né? Mas às vezes só no sentido de estar ali, de oferecer escuta, né? E de dizer para as famílias, a gente está aqui também, a gente tá sofrendo também, a gente também está passando por isso, né? Isso é importante também para que as famílias não se sintam sozinhas, né? Acho que essa é uma questão importante da gente pensar. Nossa, Clarice, então acho que sua fala traz muitas coisas para a gente, assim, uma fala para pensar nessas questões aí que para a gente agora tem sido tão difíceis, né, de vivenciar o luto, a morte, a distância física, né, dos entes queridos, a perda de pessoas queridas. Então, acho que a gente tem muita coisa para pensar, né, com a sua fala, com a sua intervenção. Eu agradeço imensamente, assim, a participação. Eu sei que você também está em luto, né, que está passando também por isso e gentilmente aceitou, né, manter o nosso diálogo. Então, eu queria, assim, profundamente agradecer a sua participação, super importante para a gente nesse momento, trazendo muitos elementos aí para a gente refletir, pensar, né, sobre o nosso trabalho, o modo como a gente pode acolher e escutar essas famílias, né? A gente fala muito, a gente usa muito essa palavra, eu acho, e eu acho que é importante a gente pensar, né, sobre o sentido dela nesse contexto, né, a importância de pensar como fazer, porque muitas vezes a gente não tem dimensão, né, de como isso é importante, né, de como essa abertura para acolher as famílias. Eu mesmo estou chegando agora numa unidade que eu conheço pouco, tenho pouco contato lá, conheço poucos pais, então é difícil mesmo, às vezes isso tem a ver com vínculo, né? Tem a ver com uma certa confiança, que isso se gera com o tempo. Então, quem está mais tempo nas unidades, eu acho que tem mais abertura e tem recebido, sim,
tem dado uma acolhida maior, mas é um desafio para todos nós, né? Enfrentar isso, que muitas vezes para nós mesmos, é o que você falou, que trouxe aí essa obra, né? Do corpo, essa ideia de corpo vivido na obra De Volta ao Quintal Mágico, que esse corpo vivido é a condição de possibilidade para participar junto, né? O educador brincante é o que propõe as brincadeiras, né? Que brinca junto com as crianças. Então, isso enriquece a experiência do brincar. Então, acho que muitos de nós também têm dificuldade de lidar com a morte, como você trouxe, né? Então, é difícil também acolher um luto se você não tem esse corpo vivido, né? Esse corpo vivido também para algumas questões que a gente precisa enfrentar, né? No momento da pandemia. Então, eu mais uma vez reitero, assim, desculpa, Clériston, pode falar. Não, imagina, eu também só quero, na verdade, agradecer pelo convite, acho que foi bastante importante também, né, falar sobre essas questões todas e nesse momento, né, que a gente tá vivendo, né, eu também vivendo um momento pessoal, como você disse, de luto, mas conversar sobre essas questões acho que é importante, né, e enfim, acho que a gente de fato tem que buscar aí caminhos e alternativas, né? Quer dizer, eu também não tenho respostas assim para essas questões todas. Você perguntou até sobre algum município aqui. Eu não sei se tem exatamente um município que tenha conseguido resolver ainda todas essas questões. Claro que tem alguns que estão caminhando mais, outros menos, no sentido de pensar em comitês, né, intersetoriais, nesse diálogo, né, com outros setores, mas a gente ainda precisa avançar bastante nesse sentido, porque a gente tem dificuldade mesmo, né, para lidar com profissionais de outras áreas, os profissionais das outras áreas também, mas, né, de dialogar com médicos, com psicólogos, com assistente social, né, dessas pessoas também entenderem o que é uma escola e como é que uma escola funciona, né, ali o que é ser um professor que às vezes tem que lidar com 20, 30, 40 crianças numa sala, como é isso, né? Então, são coisas que a gente tem que ainda enfrentar, mas que a gente precisa pensar sobre isso, né? Quer dizer, a gente tem nesse momento uma situação muito difícil que é no nosso caso, né? E por isso que é importante pensar nessas políticas também intersetoriais. A gente tem as instituições de educação infantil, né? Que tem um papel fundamental, como eu disse, inclusive na rede de proteção das crianças, e elas agora não estão funcionando presencialmente, quer dizer, as crianças estão sem esse equipamento de proteção delas também, né? E, por outro lado, algumas famílias estão sem alternativa alguma, né? Quer dizer, porque nós não temos outras também políticas de atendimento à criança, para além das instituições de educação infantil. Né? E muitas Quer vezes dizer, isso tem sido usado como argumento, né, para forçar um retorno em um momento que a gente não tem condições de atender as famílias, né? Porque isso, exatamente. Mas o que a gente precisa é contra-argumentar, né, no sentido de que a criança é uma responsabilidade de toda a sociedade. E aí a gente precisa pensar a questão da cidade, né, da cidade como um todo, que foi a temática que eu trabalhei no pós-doutorado. Quer dizer, né, a partir um pouco dessa questão de que, né, como o Tonucci vai trazer, né, de que a cidade, uma cidade que é pensada, né, do ponto de vista da criança, é uma cidade que é boa para todo e qualquer cidadão, né? Se uma criança pode brincar na rua com segurança, um idoso pode circular na rua com segurança, qualquer outra pessoa pode circular na rua com segurança, né? Então,
eu acho que esse é um momento disso também, né? Da gente pensar nisso e de defender também, né? Os serviços públicos, da escola pública, a educação pública, né? O sistema único de saúde, a universidade pública, quer dizer, isso também é fundamental, né? A gente está vivendo ataques, muitos ataques, né? Inclusive, dentre os que eu citei, de congelamento de salário de servidores públicos, e essas coisas todas, a gente tem um também que é essa ideia do homeschooling, né? Que está circulando por aí também, né? E que é importante a gente pensar o que isso significa, né? Porque nós temos cada vez mais aberto mão dos nossos direitos, né? A gente, por exemplo, acha que o sistema público de saúde não funciona, e aí a gente, na luta para melhorar o sistema público de saúde, a gente tenta melhorar um pouquinho o nosso salário para poder pagar um convênio médico, né? A gente tenta melhorar um pouquinho o nosso salário e vai morar num condomínio fechado, achando que no condomínio a gente vai ter mais segurança e não luta para que a cidade, a praça, o bairro sejam seguros, né? Para que haja segurança nesses espaços. E aí a gente acha que também a escola pública não está funcionando, né? E pensa como alternativa que é melhor educar as crianças em casa, né? Então veja como a gente tem cada vez mais aberto o mundo dos nossos direitos sociais, né? E dos direitos fundamentais, o direito à saúde, à educação, enfim. E em nome desses projetos, né? Então a gente precisa, eu acho que discutir isso e emplacar isso, né? Quer dizer, que a gente tem um papel enquanto pessoas do campo da educação, mas que a criança é uma responsabilidade que precisa ser assumida por toda a sociedade, né? Precisa ser assumida por toda a sociedade. Se as crianças tiverem mais saúde, né? Certamente serão adultos mais saudáveis, né? Se elas tiverem direito a uma boa educação, né? Enfim, isso tudo vai repercutir nas gerações futuras, né? Pensar a criança nesse sentido é fundamental, né? E a questão do registro também, acho que tem uma outra questão que eu gosto muito de trabalhar com os alunos e costumo conversar muito sobre os alunos da pedagogia, é que eu sempre peço para eles registrarem, procurarem registrar e voltar nas memórias da infância, né? Então esse é um exercício que a gente precisa procurar fazer sempre, né? De pensar sobre a nossa infância e o que determinadas experiências, boas ou ruins, né, significaram para nós e significam para nós, né? Então, pensar sobre isso também nos ajuda a olhar para a criança de uma outra forma, né? Então, isso também é importante, faz parte dos registros, né? Quer dizer, registrar sobre a criança, mas também registrar sobre nós mesmos, né? Fazer esse exercício de escrever sobre nós mesmos é importante. Que bonito É isso. isso. Obrigado, gente. Desculpa por ter falado de novo. Imagina, eu agradeço muito, assim, de coração, foi realmente incrível, eu fiquei emocionado em alguns momentos, porque, né, enfim, acho que a gente que é amigo, assim, e trocou algumas ideias aí nas últimas semanas, sabia que você não estava bem fisicamente com a Covid, depois né, agora passando por um momento de luto, e você com a gente aqui, então é um prazer mesmo, assim, ter você aqui com a gente hoje, foi um prazer, e obrigado, assim, de coração mesmo, muito obrigado. Espero que quem pôde acompanhar aí tenha aproveitado tanto quanto eu. Peço desculpas aí, o Bruno tá aí também, a gente teve esse problema aí, mas todo mundo foi acolhido, eu acho que todo mundo foi acolhido aqui. Essa sala tem um problema que são só 100 lugares, né? Então a gente reserva para quem é da unidade e transmite para todo mundo, porque não daria para toda vez estar todo mundo aqui, mas hoje acho que coube todo mundo na sala, foi muito bom. Acho que foi um exercício de acolhimento também, né? Não deu lá, todo mundo passou para cá, deu tempo de fazer isso. Então eu agradeço todo mundo que participou até o final também. Muito obrigado. E é isso, a gente se vê em Obrigado, breve. gente.
Obrigado, Gente, Thiago. muito obrigado. Foi muito bacana. Só o final aqui que eu peguei já foi incrível. Imagina o começo e o meio. Eu vou. Amanhã já está no canal da C4Me, viu, galera? Fica tranquilo. Tá Prazer, bom, viu, muito Cléison? obrigado. Foi incrível. Prazer. Obrigadão. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.